Olá pessoal, tudo jóia? Então, esse vídeo vai trazer um rápido e breve resumo, tá? Sobre a Revolução Francesa, tá? Então, vamos ver um pouquinho os antecedentes aí da Revolução Francesa, que foi um conjunto então de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Então, antes da Revolução, a França era caracterizada, então, pelo antigo regime. O que era o antigo regime, então? O absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental, que é a sociedade dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, muito bem hierarquizada, né? Muito bem estratificada. E a Revolução, ela rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV e tornou-se assim um importante marco histórico, né? Iniciando então com isso a Idade Contemporânea, porque a Revolução Francesa vai dizer tchau Idade Moderna e vamos para a Idade Contemporânea. Então, ela com certeza é um dos grandes acontecimentos, dos grandes marcos da história da humanidade. E a Revolução Francesa, ela inspirou reformas em outros países, né? Além de ter influenciado aí na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil, por exemplo, tá? Então, podemos trazer algumas causas aí também, né, desse período e desse processo. Então, dentre as principais causas da Revolução Francesa, nós podemos destacar o custo da monarquia, muito elevado, pois o rei Luís XVI e a sua corte, né, e a sua esposa Maria Antonieta gastavam enormes quantias então para sustentar seus privilégios. Isso é uma das causas. Então, e quem pagava? A população com altos impostos. Outra causa, as ideias iluministas também influenciaram aí o desejo por reformas políticas e econômicas. Então, os ideais aí de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França, tá? Outra causa, o gasto com guerras pesou na economia do país. Então a França participou aí da Guerra da Independência dos Estados Unidos alguns anos anteriores a 1789, né? Até que a independência dos Estados Unidos começa em 1776, né? E vai se perdurar aí por alguns anos. E a França investiu muitos recursos para ajudar os Estados Unidos contra o seu principal rival econômico, né? Que era a Inglaterra. Também perde a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, a França. E isso vai gerar muitos gastos e vai gerar prejuízos. Além disso, também, o quadro econômico na França era péssimo, né? É uma outra causa. A fome ameaçava a população, secas prejudicavam a agricultura, principalmente no cultivo do trigo, que era a principal cultura alimentar da França nesse período para a população, né? E isso acentuava a miséria. Né? Havia então a escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Tá? E uma outra causa muito forte que precisa ser destacada é a divisão da sociedade francesa, né? Tem que ser trazida como uma das principais causas, assim, dá para se dizer assim, né, da revolução, pois não havia uma mobilidade e a posição social dependia do nascimento ainda no final do século XVIII. Tá? Então, isso já não condizia mais com uma realidade da sociedade que tinha uma burguesia, tinha intelectuais já com muito poder econômico, né, nessa época. A sociedade, então, nesse período, né, como eu coloquei há pouco, tinha uma divisão muito presente, né? Então, ela era estamental e ela era dividida, então, em 3 estados. O clero integrava, então, o primeiro estado, somando aí em torno de 1% da população. A nobreza formava o segundo estado, que era mais ou menos 2% da população. E o povo, incluindo aí a burguesia,
né, independente de alta burguesia, baixa burguesia, formava o terceiro estado, somando em torno de 97% da população francesa. Tá? Então, os nobres, nesse caso, possuíam quase todas as terras da França, mas passavam a maior parte do tempo longe das suas propriedades e estavam aí livres do pagamento de impostos. E o clero, né, compartilhava de vários privilégios da nobreza, né, não pagava impostos e também era detentora de muitas posses, né, de muitas terras. E já o terceiro estado era obrigado então a pagar grandes impostos para sustentar os privilégios do clero e da nobreza, e aquela vida maravilhosa que a nobreza tomava, né, levava nesse período. Porém, eram os camponeses operários os que mais sofriam, né, com as situações degradantes de trabalho. Tá? Então, eram as péssimas condições e mesmo assim ainda tinham que sustentar os privilégios e a qualidade de vida da nobreza e do clero. Enquanto os camponeses e operários então se queixavam da vida miserável, né, que levavam, os burgueses, né, reclamavam por maior liberdade econômica e política. Então, os burgueses, muitas vezes até mais ricos do que muitos nobres já nesse período, com questão de posses, não tinham nenhuma decisão, não tinham nenhuma participação política nas decisões do que eles faturavam, né? E também dos impostos que eles pagavam. Tá? Para tentar resolver, então, muitos problemas econômicos da França e muitas revoltas que começaram a acontecer devido à miséria, à fome e tudo mais, a população começa a se rebelar, o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, e isso vai acontecer em maio de 1789. E essa Assembleia, ela reunia membros aí dos 3 estados, e naquele momento o objetivo era fazer a nobreza e o clero também pagar impostos. Era a ideia. Seria feita, então, uma votação que poderia ocorrer de 2 maneiras, por estado ou por cabeça. Então, a votação por estado, ou seja, um voto por estado, agradava a nobreza, pois obtendo apoio do clero, sempre vencia o povo nas decisões. Eram sempre 2 votos contra 1. Já a votação por cabeça, considerando aí a decisão individual na Assembleia, agradava a burguesia. Isso porque, sendo maioria, garantia a vitória dos seus interesses. Tá? Sem conciliar, então, os interesses dos 3 estados, né, nessa Assembleia, e sem tomar decisão alguma, Luís XVI mandou fechar a Assembleia, tá? Porque o terceiro estado se revolta e queria o tempo todo que fosse voto à cabeça. Tá? E o clero e a nobreza queriam por estado, porque se fosse por cabeça, o terceiro estado faria o clero e a nobreza também pagar impostos, e era algo que eles não concordavam. Descontentes, então, com o fechamento da Assembleia, o terceiro estado, liderados pela burguesia, exigiu a criação de uma constituição para a França. E aí o povo vai sair às ruas. Então a manifestação do povo chegou na Bastilha, que era uma prisão política da monarquia francesa, né? E considera-se que o povo invadiu esta prisão com o objetivo de se apoderar da pólvora, porque ele já era muito mais um depósito de armas e pólvora nesse período do que realmente uma prisão política. De qualquer forma, então, a queda da Bastilha, em julho de 1789, se tornou o símbolo aí do início da Revolução Francesa para derrubar o antigo regime, para derrubar a monarquia, para derrubar os privilégios da nobreza e do clero, né? Para acabar com a aristocracia, para acabar com aquelas questões feudais ainda muito implantadas. E a partir daí, então, a Revolução Francesa se subdivide em algumas fases, então, principais. A Assembleia Nacional Constituinte, Convenção e o Diretório. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas aí. Então, primeiro a Assembleia Nacional Constituinte. Então, em julho de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi aberta com o objetivo de criar uma Constituição na França. E essa fase se encerrou, então, em 1791. Foi criada também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia o direito à liberdade e à igualdade jurídica, nessa Assembleia, né? Outras mudanças que ocorreram também foi a abolição do regime feudal, da sociedade estamental e a separação entre igreja e Estado.
Na prática, então, a maior parte dessas reformas vinham ao encontro dos interesses da alta burguesia, que tentava, com êxito, eliminar os vestígios do antigo regime na França. Por outro lado, boa parte do terceiro estado, incluindo aí a pequena e média burguesia, continuava em condições precárias. Assim começaram a surgir manifestações de protestos e também de revoltas populares. Tá? E com isso vão chegar aí a se destacar alguns grupos políticos nessa revolta, então dessa não concordância nessa Assembleia, né, Constituinte. Como a burguesia está dividida por diferentes interesses, dois grupos políticos principais passam a se defrontar, que eram chamados de girondinos e de jacobinos. Então, os girondinos aí eram representantes, né, da alta burguesia e tinham uma postura bem moderada. Eles estavam muito mais interessados em deter a revolução a fim de evitar a desorganização econômica da França. Tá? Então eles queriam acabar com a revolução porque eles já tinham conquistado os seus interesses de uma participação econômica, né, de uma liberdade econômica para os seus negócios. Os jacobinos eram representantes da pequena e média burguesia e tinham uma postura bem mais radical. Eles estavam dispostos, então, a levar adiante a revolução e suas consequências. Os girondinos, então, sentavam à direita na Assembleia e os jacobinos à esquerda. Também havia um pequeno grupo, né, chamado de a planície, aí, sem posições definidas, e que sentava ao centro, né? Então esse fato ele até é conhecido até os dias de hoje por ter originado aí os termos de partidos de esquerda, direita e de centro, né? Porque a esquerda era muito mais radical e queria soluções mais rápidas para melhorar as condições de vida da população mais pobre. Já os girondinos de direita queriam o liberalismo econômico, né? Queriam uma maior participação política e que se mantivesse da forma que estava, né, como a monarquia constitucional. E já os da planície, eles iam com quem poderiam tirar uma lasquinha, mais ou menos nesse sentido. Então, no início predominavam os girondinos, mas logo os jacobinos passaram à ofensiva, né? Então, os jacobinos tiveram aí controle da França durante boa parte da Convenção Nacional, tá? Que foi aberta, então, em agosto de 1792, essa Convenção Nacional, ela foi eleita para decretar o fim da monarquia na França e proclamar uma república. E essa fase encerrou em 1794, tá? Então, a Convenção, ela passou a promover uma série de mudanças radicais, institui-se aí um governo centralizado e foi criado o Comitê de Salvação Política, encarregado na defesa interina, né, interna aí, a extensão e externa também da Revolução. E é nesse período destacou-se a atuação de Robespierre, um importante líder jacobino. Outra figura também de destaque na Revolução foi Danton, junto a Marat, que incitava aí o povo contra os inimigos da Revolução e contra o rei. Então, em janeiro de 1793, Luís XVI foi mandado para a guilhotina, porque ele tentou fugir do país com sua esposa. Ele foi capturado e, com isso, né, a Prússia, a Rússia, né, acabaram criando exércitos e atacando a fronteira da França nesse período, e para acabar com a Revolução, porque era visto como uma grande ameaça, tá? Era visto como uma grande ameaça. As monarquias também fora da França, então a Revolução era uma grande ameaça. E com isso, o Luís XVI e a Maria Antonieta foram vistos como inimigos do povo e foram condenados. Então o Luís XVI foi condenado à guilhotina, né? E isso então em janeiro de 1793, né, o Luís XVI então foi guilhotinado, e alguns meses mais tarde também aconteceu o mesmo com Maria Antonieta, que era sua esposa. Tá? Então, algumas medidas estabelecidas na Convenção, elas foram, por exemplo, abolição da escravidão nas colônias francesas, fim dos privilégios, divisão dos latifúndios, né, ensino primário gratuito e obrigatório, entre várias outras coisas aí que acabaram se desenvolvendo. Entretanto,
as medidas estabelecidas na convenção provocaram forte reação da alta burguesia. Então, uma onda de crimes, assassinatos e conspirações foi desencadeada aí pelos girondinos. E em julho de 1793, o Marat, que era um grande líder jacobino, foi assassinado. Em resposta, aos atentados cometidos pelos girondinos, jacobinos deram início a uma fase de violência conhecida como terror. Nesse momento, Robespierre, então, e seus aliados estavam convencidos de que, para salvar a República e a Revolução, seria necessário eliminar opositores. E na ânsia, então, de deter os adversários políticos, muitas perseguições, julgamentos, execuções foram cometidos, né? Calcula-se que tenham morrido aproximadamente mais de 40 mil pessoas nesse período aí da fase do terror. No entanto, a alta burguesia conseguiu retomar o controle sobre a Revolução em julho de 1794, quando o próprio Robespierre, enfraquecido porque se aliava de todos os lados para conseguir apoio para suas políticas sendo implantadas na França, ele vai se desgastando politicamente, perde o controle e o poder, e os girondinos assumem o poder, e o Robespierre vai também ser morto na guilhotina, tá? E após a queda do Robespierre, então, a alta burguesia voltou ao poder, disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto, então, de 1795, foi criado o Diretório, na qual 5 membros chamados de diretores exerciam o poder executivo. E essa fase vai se encerrar, então, em 1799. Tá? Então, a crise econômica agravava-se cada dia. A corrupção aumentava e faltavam alimentos. E com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Tá? Com a França imersa no caos e sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou então a governar a França. Por quê? Os girondinos articularam isso? Porque nas eleições que teve, os jacobinos conseguiram a maioria dos deputados e com isso chegaram ao poder novamente. E os girondinos, com medo de perder o controle e dar o poder à esquerda, articula para dar o poder ao Napoleão Bonaparte, que era um exímio, militar, e liderava e tinha o apoio de todo o exército francês para então conter prováveis ataques à política de domínio da burguesia liderada pelos girondinos. E o Napoleão então vai ficar no poder, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Forte abraço.